Eu acho que você já sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais e um dos maiores países do mundo. Mas você sabia que tem um estado aqui no Brasil que é maior que o Reino Unido e é um dos pilares para o desenvolvimento sustentável? Ainda não? Então deixa eu te apresentar o estado de Rondônia. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente ressaltar o que é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é basicamente atender às necessidades atuais da população sem comprometer as gerações futuras, por meio do equilíbrio entre sociedade, economia e recursos naturais. Agora que você sabe o que é desenvolvimento sustentável, vamos voltar para Rondônia. Esse estado ele é muito importante não só para a Amazônia, mas para o mundo, porque ele combina 3 elementos que são fundamentais: recursos hídricos, recursos naturais e a produção. Além disso, a floresta amazônica ocupa boa parte do estado e o Rio Madeira, que é um dos principais rios da América Latina, cruza o estado e é importantíssimo para o desenvolvimento dele, já que ele possui um papel relevante na produção de energia e nas indústrias. Agora que vocês já conhecem o estado, a gente tem que entender que ele está passando por um dos maiores desafios da atualidade, que é promover o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo que ele tem que preservar e manter os recursos naturais da Amazônia. Então, nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre a localização geográfica, população e área territorial e a importância da biodiversidade de Rondônia. Rondônia ela está localizada no extremo oeste da região norte do Brasil, fazendo fronteira com Amazonas, Acre, Mato Grosso e Bolívia. O estado ele ocupa cerca de 237 mil km². Pela estimativa do IBGE de 2025, Rondônia tinha cerca de 1,58 milhões de habitantes em 2022, uma densidade demográfica igual a 6,65 habitantes por km², uma população comparável de países pequenos. Rondônia ela faz parte do bioma amazônico, florestas tropicais predominantes, e em 2019, 65,6% de sua área ainda estava coberta por vegetações nativas, refletindo sua rica diversidade de fauna e flora. Espécies típicas amazônicas, como onças, araras, primatas e peixes de rio, encontram habitats em reservas e unidades de conservação do estado. Recentemente, ações governamentais reduziram o desmatamento, que teve uma queda de 35% nos alertas em 2025. Reforçando que Rondônia valoriza o meio ambiente ao promover desenvolvimento sustentável. Boa noite. Olá, meu nome é Manuel, sou do grupo número 5 de Rondônia e hoje eu vou falar um pouco sobre os desafios de sustentabilidade em Rondônia. Primeiro, precisamos analisar os dados de como o estado foi ocupado, originalmente habitada por dezenas de etnias indígenas. A região viveu seu primeiro grande fluxo migratório no final do século XIX com o ciclo da borracha, que trouxe mais de 50 mil nordestinos para os seringais. Mas a verdadeira explosão demográfica ocorreu a partir de 1970, impulsionado por políticas federais de colaboração agrária e abertura da BR-364. Para se tornar uma ideia do impacto, a população saltou de apenas 111 mil habitantes em 1970 para mais de 490 mil em 1980. Esse crescimento brutal de mais de 330% em apenas uma década foi a maior taxa de expansão populacional registrada na história do país. Esse fluxo sem precedentes resultou na criação acelerada dos 52 municípios atuais. Essa ocupação em ritmo recorde impulsionou a economia, mas gerou uma enorme pressão ambiental sobre a floresta nativa que tentamos reverter até hoje. Diante dos desafios diagnosticados em nosso relatório, como o desmatamento acumulado de 40,3% e os mais de 21 mil focos de queimadas, o desenvolvimento sustentável de Rondônia requer soluções de aplicação territorializada e com resultados mensuráveis. Nossa primeira solução propõe a intensificação da fiscalização integrada ao uso de inteligência territorial e de drones de vigilância. O foco de atuação é emergencial nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, com atenção ao garimpo de Bom Futuro, Machadinho do Oeste e Cujubim. Beneficiaremos diretamente as populações tradicionais e comunidades indígenas ameaçadas por invasões, reduzindo drasticamente o desmatamento ilegal e acelerando a validação do CAR. Paralelamente, a regularização fundiária será acelerada nos antigos projetos de colonização do INCRA, ao longo do eixo da BR-364, abrangendo desde a capital até Ji-Paraná e Cacoal, ao titular propriedades legítimas e pequenos assentados, eliminando a grilagem e os conflitos agrários, abrindo as portas do crédito agrícola, condicionando ao cumprimento estrito do Código Florestal.
Para impulsionar a transição ecológica, dividimos estrategicamente a bioeconomia em duas frentes. A primeira focada em políticas e governança regional, ou seja, a valorização da floresta em pé. Sob o decreto 11.952, serão criados incentivos fiscais e linhas de crédito verde geridas a partir dos polos institucionais, em Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. O impacto socioeconômico será a atração de fundos internacionais de conservação protegendo mais de 4.000 espécies vegetais. Oi, eu sou o Luan Alexandre e eu vou falar sobre as queimadas florestais que acontecem em Rondônia. Em 2022, o estado registrou cerca de 21.457 focos de calor, segundo o INPE, concentrados principalmente entre julho e outubro. Período de estiagem, essas queimadas muitas das vezes usadas para limpar áreas após o desmatamento, liberam entre 50 a 120 milhões de toneladas de CO2, equivalente por ano, e compromete diretamente a qualidade do ar. Em setembro de 2024, Porto Velho chegou a registrar um índice de qualidade do ar muito ruim, aumentando casos de doenças respiratórias, especialmente entre crianças e idosos. Para enfrentar esse cenário, o governo de Rondônia criou em 2024 a Operação Verde Rondônia, distribuindo bases estratégicas de Corpo Bombeiro Militar pelo estado. Ainda assim, há espaço para avançar. Estados como Mato Grosso do Sul investem em brigadas comunitárias e monitoramento integrado entre Secretaria de Meio Ambiente, policiais de meio ambiente e bombeiros. Um modelo que Rondônia pode replicar para reduzir os danos de saúde pública e biodiversidade. Bom dia, eu sou Eduardo e eu vou falar sobre essa parte de garimpo ilegal e recursos naturais de Rondônia. Rondônia, apesar de não ser um dos estados com maior volume de mineração, é um dos principais na produção de estanho, cassiterita, ouro, manganês, cobre e zinco. Com a produção elevada, naturalmente, vem a mineração ilegal, que acaba causando grandes impactos, como desmatamento, destruição de habitats naturais, assoreamento dos rios, invasão de áreas protegidas e terras indígenas, além da utilização de materiais como mercúrio na separação do ouro, que contamina os rios. Para reduzir os impactos da mineração ilegal, o governo de Rondônia atua em parceria com a Polícia Federal, o IBAMA e a Polícia Militar Ambiental em operações de fiscalização, principalmente ao longo do rio Madeira, em áreas protegidas. Nessas ações são apreendidos e destruídos equipamentos usados para o garimpo ilegal, juntamente com a retirada de acampamentos clandestinos. O Estado também está intensificando o monitoramento de unidades de conservação e terras indígenas, buscando proteger os recursos naturais e reduzir os danos ambientais. Bom, eu sou o Davi e eu vou apresentar sobre a economia e agronegócio do estado de Rondônia. Rondônia tem uma economia muito ligada ao setor da agropecuária, que é um dos principais responsáveis pela geração de empregos e renda no estado. A pecuária é um dos maiores destaques econômicos, com um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, tanto para a produção de carne quanto para a de leite. Na agricultura, destacam-se a produção de soja, milho, café e cacau. A soja e o milho são importantes para exportação e alimentação animal. Já o café, principalmente o café robusta, colocam Rondônia entre os grandes produtores do país. O cacau também vem crescendo por ser uma alternativa mais sustentável e de maior valor agregado. Apesar da sua importância para a economia, o crescimento dessas atividades pode causar problemas como desmatamento, perda de biodiversidade e degradação do solo. Por isso é importante a busca de algumas soluções. O Estado tem que investir em produção sustentável, produção de áreas degradadas e tecnologias que aumentam a produção sem ampliar o desmatamento. Assim, Rondônia poderá manter o desenvolvimento econômico junto com a preservação ambiental. Meu nome é Marcos e hoje vou apresentar sobre infraestrutura, logística e serviços de Rondônia. Rondônia produz muito, soja, carne, café, mas tem um problema sério: como escoar tudo isso? O estado depende quase que exclusivamente da BR-364 e da hidrovia do Rio Madeira, para ligar o Acre ao Mato Grosso e exportar grãos pelo norte. Sem ferrovias, o frete fica caro e a competitividade cai. Cidades como Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena já funcionam como polos regionais, mas ainda são insuficientes para atender o interior do estado. O que precisa ser feito? Investir na descentralização, fortalecer esses polos com mais hospitais, campi universitários e conectividade digital nos municípios menores. E na logística, avançar
na pavimentação de estradas vicinais e ampliar a capacidade da hidrovia, reduzindo a dependência exclusiva da BR-364. Desenvolvimento sustentável não é só preservar a floresta, é também garantir que as pessoas tenham acesso a serviços básicos onde elas vivem. Sobre os desafios ambientais de Rondônia, as mudanças climáticas causam cada vez mais impactos intensos, devido à alternância entre enchentes e secas extremas. Os principais desastres que já ocorreram foram a cheia em 2014 do Rio Madeira e uma seca prolongada entre 2023 e 2024. Esses desastres impactam muito nas comunidades ribeirinhas, que tem famílias que perdem suas casas, perdem fonte de abastecimento, perdem água potável, saneamento, perdem na pesca e na agricultura. As hidrelétricas do Rio Madeira também impactam a construção das barragens, altera o fluxo natural do rio, modifica o transporte de sedimentos e impacta ecossistemas aquáticos. Isso pode afetar a reprodução de peixes, reduzir a atividade pesqueira e aumentar a vulnerabilidade das comunidades em volta. Para reduzir todos esses problemas, é necessário a criação de políticas de adaptação climática que alertam sobre chuvas secas com antecedência. É necessário melhorar a gestão do recurso hídrico, ser eficiente com a água durante as secas e com planejamento, diminuir o impacto ambiental e social das barragens. Deve melhorar a infraestrutura de comunidades ribeirinhas e melhor finalização ambiental para ter menor impacto de atividades econômicas no Rio Madeira. E, por fim, ouvir as pessoas que lá vivem para tomar decisões também. A segunda frente trata especificamente das cadeias produtivas da sociobiodiversidade. O foco prático é a estruturação comercial da caceia do Brasil, do açaí, do cacau selvagem, de óleos vegetais e do látex. Atuaremos diretamente nas comunidades e reservas extrativistas de Guaramirim, Nova Mamoré e Machadinho do Oeste. O investimento em agroindústrias locais e cooperativas garantirá a agregação de valor, certificação de origem e inserção estável de Rondônia no mercado de exportação sustentável. No cinturão produtivo do Centro-Leste e Cone Sul, as soluções focam na transição agropecuária. Implementaremos sistemas agroflorestais guiados pela Embrapa em Ji-Paraná, Cacoal e Rolim de Moura, consorciando café amazônico e cacau com espécies florestais. Paralelamente, o plano ABC+, guiará a recuperação de pastagens degradadas em Vilhena, Arquemes e Alta Floresta do Oeste. Esperamos incorporar mais de 3 milhões de hectares ao ciclo produtivo, bloqueando o avanço do desmatamento e sequestrando carbono no solo. Fechando o leque de ações práticas, instituiremos o pagamento por serviços ambientais baseado na Lei 14.119, direcionando créditos de carbono para os guardiões da floresta densa em Guajará-Mirim e no Vale do Guaporé. Somado a isso, instalaremos matrizes descentralizadas de energia solar e reaproveitamento de resíduos biológicos nas indústrias de Machadinho do Oeste e áreas ribeirinhas, substituindo o uso de geradores a diesel por energia limpa e circular. Em conclusão, a superação da crise climática em Rondônia exige superar os métodos exploratórios do passado por meio de uma governança climática descentralizada e territorializada. A consolidação do Estado como uma economia verde cooperativa está diretamente condicionada ao sucesso de sua cidade-chave. Porto Velho liderando o monitoramento e a logística sustentável, Ji-Paraná e Ariquemes difundindo as agroflorestais e a recuperação de solos, Guajará-Mirim e Nova Mamoré consolidando as cadeias da bioeconomia e as barreiras das reservas extrativistas, e Vilhena capitaneando a intensificação agropecuária com desmatamento zero e rastreabilidade. Sou a Maria de Fátima Godoy, gerente do Grupo 5 da disciplina de Engenharia Ambiente. Fico com a conclusão do trabalho falando sobre o futuro de Rondônia. O futuro de Rondônia depende da transição de um modelo de forte impacto ambiental para uma economia de baixo carbono. A bioeconomia e as energias renováveis são os pilares que garantem a floresta em pé, gerando renda, valorizando o conhecimento tradicional e freando o avanço do desmatamento no estado. O verdadeiro desenvolvimento sustentável em Rondônia exige unir crescimento econômico, inclusão social e conservação ambiental. Daí, a bioeconomia e produtos da floresta, como o açaí, a castanha e o látex. Esse extrativismo, o extrativismo tradicional, está se reinventando em uma cadeia de alto valor agregado, essencial para a economia regional. Aí, mostro agora um pouco dessa parte
no mapa onde está localizada a parte extrativista. Aqui está o mapa, né, de localização da reserva extrativista Rio Preto, Jacundá, no estado de Rondônia. E mostra também aqui essa parte aqui, né, o estado de Rondônia, né, e a figura, essa figura, né, de fonte Rio-Terra, tá? E traz aqui o desenvolvimento sustentável e economia verde em Rondônia, toda essa parte, né? Aqui é o acesso, né, da vias, aí essa parte regional aqui é onde, né, tá essa grande concentração dos produtos da floresta, açaí, o látex, e assim fica, né, como não sou boa na filmagem, fica aí a apresentação, a conclusão do trabalho. Obrigada, tudo de bom a todos.